Agora vocês estão me ouvindo, né? Tudo certinho? Sim, estamos ouvindo. Obrigada! Sim, agora estamos te ouvindo. Então, boa noite a todas as pessoas presentes. Eu sou Naila, sou farmacêutica, sou doutora em Memória, Linguagem e Sociedade, com foco em promoção de saúde sexual de mulheres trans e travestis, sexóloga, pesquisadora, cientista em sexualidade. E hoje eu trouxe para vocês aqui, nesse terceiro Ciência Obscena, o que teve de novo no AIDS 2026, na Conferência Mundial de AIDS, promovida pela International AIDS Society, a Sociedade Internacional de AIDS, uma das maiores instituições que trabalha, pesquisa, advoga, luta pelo direito, cuidado e acesso, né, ao tratamento e ao enfrentamento ao HIV e à AIDS no mundo. Eu tive a grata e a grande honra de ter sido uma das bolsistas selecionadas para estar lá. Então, em janeiro desse ano, eu submeti, né, a minha candidatura para ir como bolsista e eu ganhei. E eu fiquei muito orgulhosa quando eu cheguei lá, porque de 7.000 candidaturas, na realidade 6.000 candidaturas, apenas 700 pessoas do mundo inteiro foram selecionadas e eu fui uma delas. Então, realmente foi algo de que eu me senti muito, muito, muito orgulhosa, né, de ter tido a oportunidade, a grata oportunidade de estar entre essas 700 pessoas enquanto bolsista e aproveitei cada momento desse evento e eu decidi que eu não queria deixar esse conhecimento só comigo. Sei que muitos e muitas de nós não conseguiu ir neste evento. É um evento caro, é um evento longo, é um evento cansativo, né, gente? São 6 dias, então eu fiquei do dia 26 até o dia 31 de julho, o dia inteiro em palestra, com muitas atividades. E aqui eu trouxe o que foi que eu achei mais relevante, né, mais importante, que pode aí contribuir para o conhecimento e para a atuação futura de vocês. Então, eu vou pedir para que vocês possam deixar os seus comentários e suas perguntas no chat, e ao final eu vou respondê-las, ok? Então, vamos lá. Então, se você não esteve no AIDS, eu fiquei pensando assim, quem não foi pro AIDS 2026, o que que essas pessoas querem ver, né? E aí eu pensei assim, eu não quero contar sobre o Congresso, eu quero mostrar o que ele mudou na minha compreensão do HIV, da epidemia do HIV, e o que ele pode, o que pode ser importante para vocês, né? Nessa mudança de percepção, tá? Então, uma das primeiras coisas que eu percebi é que a ciência ela está avançando. Hoje nós temos uma série de medicamentos, a gente tem uma série de terapias, teve várias palestras, vários painéis falando sobre cura, sobre vacina, sobre novas tecnologias, sobre novos medicamentos, sobre o uso de inteligência artificial. Mas a gente tem uma resposta global frágil, né? Então, em 2025, nós tivemos aí menos 42% de novas infecções em relação desde 2010. Então, isso significa que a gente está reduzindo a infecção por HIV, a gente está reduzindo mortes por AIDS, né? Que é aí menos de 57% das mortes, mas nós observamos 18% de queda de financiamento externo para o HIV, e aqui mais para frente eu vou mostrar para vocês o quanto isso vem impactando na resposta e no enfrentamento e por que a gente tem que se posicionar para que a gente possa é, cobrar das organizações, né, que recomponham esse financiamento. Então, qual é o tamanho dessa pandemia, né? Dessa epidemia, dessa pandemia? Então, em 2025, de acordo com os dados da UNAIDS, nós temos 41 milhões de pessoas vivendo com HIV, 1,2 milhão de novas infecções por HIV
e 570 mil mortes relacionadas à AIDS. Aqui, né, eu acredito que todo mundo saiba, mas só para título de informação. E HIV é quando a pessoa ela está portando o vírus do HIV, ela, na realidade a gente nem chama mais portadora, é a pessoa que vive com o vírus do HIV, mas ainda não desenvolveu a forma da doença que é a AIDS, tá? E a gente conseguiu muita coisa, né? Porque desde 2010 nós temos menos de 42% de novas infecções, menos de 57% de mortes relacionadas à AIDS, menos 69% de novas infecções pediátricas, ou seja, em crianças e bebês, por transmissão vertical, que é a transmissão, né, mãe-bebê. E os programas de prevenção de transmissão vertical, eles evitaram quase que 4,8 milhões de aquisições de HIV em crianças entre 2000 e 2025. Nosso país dá um show e é por isso que eu sempre encho a boca para dizer que o SUS é chique demais. Nós, ano passado, recebemos, aí tá eu aí, né, com a réplica do certificado da OMS, nós eliminamos a transmissão vertical de HIV no Brasil, um país de dimensões continentais, de realidades diversas, e a gente conseguiu. Isso foi extremamente elogiado no AIDS 2026, o quanto nós temos uma resposta robusta, o quanto nós temos uma resposta eficaz à transmissão vertical. E o spoiler que eu quero contar para vocês aqui, para quem não sabe, é que nós, durante o AIDS 2026, o diretor-geral da OMS, o Tedros Adhanom, teve aqui, né, gente? Eu me senti super chique, viu? Porque eu estava no mesmo lugar que Tedros, né? Lá, Tedros discursando, e eu vendo Tedros Adhanom de perto, me achei chique. Nós entregamos o relatório, porque nós estamos pleiteando frente à OMS o selo, o certificado de eliminação da transmissão vertical de hepatite B no Brasil. Então, até o final do ano, nós podemos aí ter essa grande notícia que também recebemos a certificação e eliminamos a hepatite B, né, na transmissão vertical. Esse é um trabalho que eu tenho muito orgulho de fazer. Eu faço parte da Comissão Nacional de Validação da Certificação de Boas Práticas e de selos, né, de eliminação da transmissão vertical, e também sou da equipe nacional de validação, então vou para campo para validar os municípios que pleiteiam, então, mesmo que pouco, faço parte dessa grande história que é de eliminar a transmissão vertical do HIV, fruto também de um trabalho muito bonito do nosso ministério por 40 anos de resposta. Então, a gente tem que encher a boca mesmo para dizer que o nosso SUS é muito bonito, é referência mundial. Todo mundo estava aqui de olho, querendo saber como é que a gente fez para eliminar a transmissão vertical de HIV. E agora a gente está aí, né, pleiteando a eliminação da hepatite B. Então, é muito lindo. E aí, como é que a gente está em relação à meta 90, 90, 90? Para quem não sabe, a UNAIDS e a ONU, de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nós temos a meta 90, 90, 90, que é até 2030 nós queremos que 90 pessoas saibam o seu status sorológico, saibam que vivam com HIV, ou seja, tenham ali o diagnóstico. 90% das pessoas que são diagnosticadas que elas estejam em terapia antirretroviral, em TARV, e que 90 pessoas em terapia antirretroviral tenham carga viral suprimida, ou seja, sejam indetectáveis, né? Então, quando a gente fala indetectável, gente, I é igual a I, eu acho que vocês já devem ter ouvido isso, é indetectável e intransmissível. É quando a gente chega numa carga viral, ou seja, numa quantidade de HIV, de vírus no sangue, né, de forma bem simples aqui explicando, em que a gente reduz até ela não ser detectável por testes diagnósticos. E isso nos mostra que a pessoa que está com supressão viral, ou seja,
indetectável, ela não transmite o vírus do HIV para outras pessoas. Então, a nossa meta, quando a gente trabalha com HIV, é justamente, né, fazer com que muitas pessoas cheguem ao IHI, indetectável igual a transmissível. Só que ainda nós temos 74% de todas as pessoas vivendo com HIV com carga, ainda a gente só tem 74% de todas as pessoas vivendo com HIV com carga viral suprimida em 2025, e ainda 8,9 milhões não têm acesso ao tratamento. Então, ainda a gente tem muito para avançar na meta 90, 90, 90. Na realidade, agora a gente já tem outra meta, que é 95, 95, 95. Então, nós temos ainda muito que fazer, muito que trabalhar no HIV. E aí, entendendo a nossa caixa de ferramentas, né? O que que nós temos, o que que foi mostrado lá no AIDS 2026 sobre o que que a gente tem para cuidado, enfrentamento, tratamento, profilaxia, prevenção para o HIV. Então, quando a gente fala de terapia antirretroviral, de TARV, ela é uma combinação de medicamentos. Então, o objetivo da TARV é impedir que o HIV se replique no sangue, se replique no corpo da pessoa, o segundo, ao impedir que se replique, ela intenciona reduzir carga viral e, em seguida, preservar, recuperar a imunidade. A gente sabe que as pessoas que vivem com o HIV ou que já têm a AIDS, elas têm ali uma supressão imunológica importante e muitas vezes a pessoa que vive com HIV ou a pessoa com AIDS já, ela não morre de AIDS, a gente já sabe, né? Ela morre dos agravos que ela pega, que ela se infecta, de doenças oportunistas, né? E como ela não tem um sistema imunológico, né, ali forte o suficiente para combater essas infecções, essas doenças oportunistas, ela acaba por ter uma resposta, um desfecho muito negativo. Por fim, prevenir doença e, por fim, também impedir a transmissão sexual, tá? Quando a gente fala de classes de medicamento anti-HIV, nós temos vários, e tem essas siglas aí, que são várias siglas diferentes, né? NRTI, que são inibidores da transcriptase reversa, que bloqueia a cópia do material genético do vírus do HIV. O NNRTI, que é um inibidor não nucleosídeo, que bloqueia a transcriptase reversa. Isso daí são processos, né, de multiplicação viral. O INSTI, que é inibidor da integrase, que é uma enzima que faz parte ali da replicação viral, então impede a integração do HIV ao DNA da célula humana, inibidor de protease, ou seja, impede a maturação de novas partículas virais, entry ou attachment inhibitors, que ele é da classe de entrada, ou seja, impede a entrada, a ligação do HIV às células no corpo, inibidores de capsídeo, né, que interferem no ciclo do capsídeo. Então, todos os medicamentos eles estão relacionados a algum ciclo de vida do vírus do HIV, que vai impedir com que ele se replique ou que ele venha de fato, causar algum dano à pessoa. Aqui eu não vou ficar falando de mecanismos de ação, é muito complexo, né? São muitas drogas, mas eu quis trazer porque às vezes a gente vê muitas dessas siglas, né? E durante o que eu vou apresentar, a gente vai falar de algumas delas, né? Então, quando vocês verem assim, DTG, BIC, FTC, TAF, 3TC, DO, são as siglas dos medicamentos, né? Que vão explicar o regime. Então, quais que são os normalmente que a gente vai mais ouvir aqui na nossa apresentação? Então, o DTG, que é a dolutegravir, a FTC, que é a entricitabina, a TAF, que é a tenofovir, a 3TC, que é a lamivudina, a LEN, que é a lenacapavir, o ACAB, que é a cabotegravir, né? E o que é um regime? É quando a gente une duas drogas, três drogas em um regime, né? No Congresso a gente viveu ouvindo assim, two drugs versus three drugs regimens, switch, first line, que são os medicamentos de primeira linha, os medicamentos que a gente pode trocar.
Então, normalmente a gente faz, quando a gente vê um regime, a gente vê assim, por exemplo, BIC, FTC e TAF. Então, significa que é um medicamento que ele é composto de pictegravir, entristavina, tenofovir, alafenamina. Ou DTG-3TC, que é dolutegravir mais lamivudina. Normalmente a gente vê assim os medicamentos, tá? E o que mudou na história do tratamento do HIV, né, gente? A história do medicamento, do tratamento, ele vem avançando e vem mudando. Então, há 20, 30 anos atrás, quando se estourou a epidemia de HIV, nós tínhamos o que a gente chamava de coquetel, né? Cujo medicamento principal era a zidovudina. A gente tinha lá aquele tanto de medicamentos que causavam uma série de efeitos colaterais, adversos, né? As pessoas chamavam de coquetel, como eu já falei, eram muitos comprimidos. Com o passar do tempo, com os estudos clínicos avançando, nós chegamos a uma combinação diária, né, com dolutegravir, tenofovir, lamivudina, uma droga de 3 regimes. A gente começou a ter um medicamento de longa duração, né, medicamentos em que a gente diminuiu de muitos comprimidos para 2 comprimidos, depois para 1 comprimido. Hoje nós temos medicamentos de longa duração, ou seja, medicamentos injetáveis que vão proporcionar menos tomadas e também mais possibilidades de escolha e, consequentemente, de adesão à terapia, ao tratamento, né? E uma das coisas que a gente ouviu mais falar lá no AIDS foi sobre as drogas long acting, que é as de ação prolongada, né? Elas são drogas que elas, em vez de depender da pessoa depender de uma tomada diária todos os dias, né? É uma droga em que a pessoa ela vai tomar por meses, semanas, com aplicações espaçadas, né? São medicamentos injetáveis focados principalmente na prevenção. Então, aqui a gente está falando de profilaxia, pré-exposição ao HIV, né? Só que long acting, né? Drogas de longa duração, de ação prolongada, ela não significa ser automaticamente melhor, né? Significa que a gente tem uma outra forma de entregar o medicamento, outra possibilidade a serviço das pessoas, né? Das populações-chave que precisam do medicamento. Então, quais são essas duas drogas que foram as mais famosinhas, né? É a Cabilá, que é o cabotegravir de longa duração, é uma PrEP injetável, né? O problema que ela tenta resolver é a adesão à PrEP oral diária, é uma das coisas que mais a gente percebe, principalmente no público jovem, é algo que a gente precisa ficar de olho enquanto profissionais de saúde, terapeutas sexuais, sexólogos, educadores sexuais, nós estamos vendo uma crescente incidência de infecções de HIV no público jovem, nos adolescentes, uma concentração muito grande entre 15 a 25 anos, ou seja, nós estamos vendo uma juvenização da epidemia. E uma das coisas que a gente observa nos estudos que estão sendo conduzidos é que o uso da PrEP diária, da profilaxia pré-exposição diária, faz com que essas pessoas elas não adiram, né? Os jovens não adiram, não façam uso da PrEP oral diária, né? Só que quais são os problemas que a cabotegravir injetável ela pode gerar, né? Necessidade de comparecimento ao serviço, porque esse medicamento vai ser injetável, essa pessoa vai ter que fazer no serviço de saúde, injeção, a logística, custo, né? A resistência se houver infecção não detectada. Então, o que pode acontecer? Normalmente, a pessoa só entra em PrEP depois a gente fazer todos os testes para ver se ela não está já com positivo para o HIV, né? Positivo para infecção ao HIV. Só que às vezes isso pode passar, gente. Então, se a gente começar o tratamento com uma pessoa que já está com o vírus do HIV, o uso desse medicamento pode provocar o quê? Resistência, né, viral ali, resistência ao uso, e aí vai dificultar o tratamento dessa pessoa com a
com as drogas que a gente tem de terapia antirretroviral. E a mais famosinha, que estava na boca do povo, foi a Olena Capavi. Não sei se vocês viram aí, digam aí no chat se vocês viram notícias, passando no Jornal Nacional, vendo nos blogs, no Instagram. Ela bombou, né, no AIDS, que a Olena Capavi, ela é um inibidor de capsídeo. Ela é uma grande inovação, porque ela é uma injeção a cada 6 meses, então a pessoa vai usar PrEP 2 vezes no ano. Então, assim, a pessoa vai em janeiro e julho fazer o uso, né? Então, é a cada 6 meses, isso é muito bom. E isso já estava saindo do campo da promessa, né? Até o fim desse ano, de junho desse ano, mais de 51 mil pessoas em 9 países da África subsaariana já haviam recebido lenacapavir mensal, a maioria mulheres ali com menos de 25 anos. Os estudos clínicos foram conduzidos em países-chave. O Brasil foi um dos países que testou o lenacapavir, né, e que provou a eficácia. Entretanto, nós estamos esbarrando aí no grande problema, que é o que, gente? Custo de din, grana, tá? É, a Gilead, que é o medicamento que detém, que é a farmacêutica que detém a patente do lenacapavir, o nome dele comercial é o Sunlenca, tá? Ela comercializa o medicamento nos Estados Unidos por US$ 28.300, ou seja, em torno de R$ 156 mil. É um valor altíssimo que, infelizmente, a gente não pode incorporar no nosso sistema de saúde. A gente não tem condição, não tem corpo aqui no nosso país. E a grande briga, e foi uma coisa que a gente viu muito lá no AIDS, né? O Médicos Sem Fronteiras. Aí tá a foto de uma das ativistas, é uma médica infectologista. Lá tinha os estandes das farmacêuticas e as pessoas, não só os Médicos Sem Fronteiras, infectologistas, nós profissionais de saúde, eu também participei de vários movimentos, vários protestos, né? Mas também a comunidade civil, porque a comunidade civil, os movimentos sociais estavam no AIDS 2026, tá? Foram para dentro dos estandes das farmacêuticas brigar, falar assim, ó, vocês estão aqui, vocês estão falando que a droga de vocês vale a pena, mas vocês não estão deixando elas serem acessíveis. E a grande briga agora é pedir a quebra da patente da Gilead, porque supõe-se que quando houver a quebra, há a promessa aí do preço anunciado do lenacapavir para países em desenvolvimento ou países de menor renda a partir de 2027 de 25 a US$ 40 por ano. Então, se quebra a patente, esse medicamento ele pode ser distribuído, né? Não só distribuído, produzido por apenas 25 a US$ 40. No caso de US$ 25, ficaria de cerca de R$ 140, o que aumenta muito a capacidade da gente poder acessar. E uma das coisas que a gente ouviu lá na abertura do evento foi o ministro Alexandre Padilha. Ele fez uma fala muito forte falando sobre a questão de acesso, né? Então, ele falou uma frase que ficou muito marcada para mim, que é inovação sem acesso à injustiça, né? Então, não adianta nada a gente ter uma droga como o lenacapavir, que é super, é uma inovação que foi testada no nosso país, sem que a gente consiga que as pessoas sejam beneficiadas com o uso dela. Então, ciência que não acessa, que não permite, né? Ciência e inovação, inovação que não chega, que não tem acesso, não é ciência, gente, né? É mercado. Porque a gente faz ciência para devolver algo para a sociedade, né? Mas além disso, o acesso é diferente de apenas preço, né? Nós também precisamos, em muitos lugares, fortalecer o diagnóstico, testagem, melhorar a capacitação de profissionais, a cadeia de suprimentos para esse medicamento, infraestrutura para poder produzi-lo, infraestrutura para poder administrá-lo, infraestrutura para poder ter um sistema de cuidado e de prevenção efetivo em todas as redes de atenção em saúde.
a aceitação do público e continuidade desse medicamento, né? O lenacapavir já foi muito bem aceito, né? Nós temos aí um estudo que está sendo feito, estudo clínico que está sendo feito, chamado PrEP 1519, que é feito com cabotegravir, que é feito com lenacapavir, que mostra que realmente esses dois medicamentos, eles fazem efeito. Cabotegravir, se não me engano, a injeção é de 3 em 3 meses, ou seja, seriam 4 doses ao ano. O cabotegravir, ele já foi incorporado ao SUS, tá? Agora, nesse ano de 2026, ele já foi incorporado pela Conitec. E a gente só está esperando, na realidade, que até setembro desse ano que seja disponível para realmente estar no SUS, né? Porque ele foi incorporado, mas ainda não está disponível para o uso, tá? E qual é a PrEP que funciona melhor para aquela pessoa? É oral? É a injetável? É a semestral? É outro formato? Não, gente, é a escolha. A gente, o que eu trouxe de maior aprendizado foi que a escolha é uma tecnologia de prevenção. A gente precisa ter vários tipos de medicamentos, de formas de administração, de formas de cuidado, de formas de prevenção combinada, para que a gente possa dar ao nosso usuário, às pessoas, o direito delas escolher o que melhor convém para elas. E aí, uma das coisas que a gente trouxe, que a gente ouviu lá muito, foi essa prevenção combinada atualizada, né? Nós temos profilaxia pré-exposição, profilaxia pós-exposição, doxipep, uso de preservativos. Eu não sei se vocês perceberam, eu vou até pegar aqui agora, o Ministério da Saúde, para melhorar a adesão ao uso de preservativos, né, no âmbito do SUS, deu aqui, ó, começou a fazer camisinhas Sense, ou seja, Sensitive, camisinhas texturizadas, para aumentar a adesão, né, principalmente das pessoas jovens. A gente tem o preservativo interno também para as mulheres. Nós temos autoteste disponível. Peguei tudo lá, gente. Ó, o autoteste para facilitar o acesso e ampliação do teste, da testagem, né? Indetectável igual intransmissível, nós temos vacinas em desenvolvimento, nós temos tratamentos para cura, nós temos as estratégias de redução de danos, então várias coisas, a gente tem um arsenal, uma mandala de prevenção combinada que a gente pode utilizar para que a gente previna. Ah, Naila, mas a gente estava falando sobre, eu vi muito sobre cura. Por que a gente ainda fala de prevenção? Porque a cura não é algo garantido ainda, gente. Então é melhor a gente prevenir do que o quê? Como a vovó, a mamãe diz, remediar. Então hoje a gente bate muito na prevenção. Eu mesmo sou uma das pessoas, né? Eu trabalho com prevenção. Minha área de pesquisa central no HIV é sobre prevenção. Então, eu acho que tudo isso que a gente utiliza é algo útil, é algo que deve ser valorizado. E aí a gente tem uma das famosinhas foi a doxipep, que é a doxiciclina pós-exposição. A doxipep, a doxiciclina é um antibiótico, né, gente? Ela não previne HIV, mas ela vai prevenir algumas ISTs bacterianas, especialmente sífilis e clamídia, tá? Com eficácia limitada ou variável para gonorreia, tá? E aí a gente viu em alguns painéis no Congresso dados de implementação da doxipep nos sistemas de saúde com impacto real, inclusive na redução de sífilis e clamídia. A doxipep ela foi incorporada também
no SUS e vai estar disponível até setembro desse ano. Quais são os públicos, né? Quais são as populações chaves prioritárias para o uso de Doxipep? Então, homens cisgêneros gays, bissexuais e outros homens que fazem sexo com homens, mulheres trans, travestis e pessoas transexuais, não binárias, pessoas com histórico recente de IST, de ter apresentado algum diagnóstico, algum episódio confirmado de IST nos últimos 12 meses e vínculo preventivo, né? Usuários, pessoas que já fazem o uso regular de PrEP ou de PEP em um período aí de no mínimo 6 meses. Então, nós temos também a Doxipep aí, que é uma outra ferramenta nessa nossa caixa para prevenção do HIV e de outras infecções. A gente aqui no Brasil, nós temos um grande enfrentamento, gente. A gente tem uma dificuldade enorme com a sífilis. É, Eu trabalhei em maternidade e eu trabalhei em serviço especializado, em centros de testagem, né? Em centros especializados para HIV e IST. E aí eu fico muito triste que todo ano, quando sai o boletim epidemiológico de sífilis, a gente está com dados de sífilis enormes ainda, com sífilis, com transmissão vertical alta de sífilis ainda, crianças tendo sífilis congênita, neurosífilis. Então, a gente ainda tem um desafio muito grande com a sífilis no nosso país. E é muito triste falar isso, porque a sífilis ela tem tratamento barato e acessível, que é o quê, gente? Bezetacil, né? 2 bezetacil, uma do lado da bunda por 3 semanas, que é o esquema tradicional, né? Mas ainda assim, a gente não conseguiu trabalhar e evoluir no tratamento da sífilis. Outra coisa que apareceu muito frequente foi que há uma integração muito importante que a gente tem que trabalhar. Quando falamos de prevenção, de cura, de cuidado em HIV, a gente não pode excluir IST, hepatites, câncer cervical, câncer de colo de útero, gente, já que o HPV é uma infecção sexualmente transmissível que é precursora de lesões cancerígenas, e ainda a gente tem uma incidência muito grande de câncer de colo de útero, CCU, nas mulheres aqui no Brasil, tá? E também de falar de saúde, de direitos sexuais e reprodutivos. Então, essa integração, ela apareceu por muitas vezes. Quando eu coloco aqui tracks, é porque o evento ele é dividido por áreas, que são chamadas de tracks. Então, tinha track do A até o F, né? Então, em todas essas áreas que iam desde implementação, direitos humanos, movimentos sociais, clínica, estudos clínicos, epidemiologia, todos eles falaram dessa integração. Então, o relatório da UNAIDS, que foi publicado, que foi divulgado lá no AIDS 2026, também aponta que integrar HIV com TB, com hepatites, com câncer cervical e saúde sexual reprodutiva pode melhorar resultados e eficiência no enfrentamento, desde que a qualidade dos serviços eles não seja perdida na integração desses serviços. Então, foi uma coisa que a gente ouviu muito falar sobre integração de serviços, design de serviços integrados, sem perder a qualidade do cuidado em cada área, para cada condição clínica. E vacina. Fui, gente, lá nos painéis de vacina, não entendi nada. Eu, farmacêutica, mas tenho muitos anos na área da sociologia, então, assim, não entendi muita coisa, mas fui estudar, fui pesquisar. E aí a gente pergunta, por que a gente ainda não tem uma vacina contra o HIV? Porque o HIV, o vírus do HIV, ele sofre enorme variabilidade genética, né? Ele integra seu material genético à célula da pessoa, então só por isso já deixa muito difícil da gente criar uma vacina. Imagine, a gente teria que criar uma vacina específica para todas as pessoas. Porque, por exemplo, as vacinas que nós temos de Covid, de gripe, a gente produz a partir de um
de uma cepa que infecta uma amostragem geral da população, né? Mas como o HIV ele se integra, estabelece reservatórios na pessoa, escapa de respostas imunes, é muito difícil a gente fazer, né? Mas a gente tem aí essa questão dos broadly neutralizing antibodies, que são os anticorpos amplamente neutralizantes, BNABS, que são anticorpos que são capazes de reconhecer regiões conservadas do HIV e neutralizar as variantes. E aí, nesse painel do AIDS 2026, que os estudos clínicos com as vacinas estão tentando não apenas produzir anticorpos, mas tentando ensinar a esse sistema imune a produzir os anticorpos certos, né, para que ele possa ter uma boa resposta ali, que é o germline targeting. Ou seja, e aí passa por uma série de questões, que é maturação de células B, sobre esses anticorpos, aí entra RNA mensageiro, uma série de outras tecnologias imunológicas, de imunologia, que eu não vou explicar aqui para vocês, porque não é o foco do nosso trabalho, senão ficaria extremamente técnico. E isso aqui, gente, é pano para manga, tá? Outra coisa que trouxe, gente, teve um painel sobre cura, né? O impossível tá ficando mais concreto. A gente teve sim lá alguns relatos de caso de remissão do HIV, mas a gente tem que ter um cuidado, e foi algo que os pesquisadores que divulgaram lá no mundo agora, nós temos, se não me engano, 14 pessoas que estão em remissão do vírus. Inclusive, uma delas deu depoimento ao vivo lá. Ela entrou, ela não estava lá, mas ela entrou online ao vivo e contou pra gente. Só que a remissão não significa que nós temos a cura disponível para todas as pessoas, né? Qual é o sistema que mais está sendo eficaz nessa questão da remissão do vírus do HIV? É o transplante de células troncos hematopoéticas, né? Com essas células que são resistentes à entrada do HIV via CCR5, que é uma molécula ali de ligação. Mas é uma estratégia extremamente complexa, não escalável como tratamento na população geral, extremamente cara e depende de muitas outras coisas, né? Mas nós temos outras é, formas de tratamento, de cura que estão sendo apresentadas de estudos clínicos, eles mostraram lá. São estratégias que estão tentando resolver de fato uma parte diferente do mesmo problema, né? Como fazer o organismo controlar ou eliminar o HIV que permanece escondido depois que o antirretroviral controla a replicação viral. Então, é uma discussão ainda muito complexa e por isso que a gente ainda bate na tecla da prevenção, né? E qual é o grande problema na questão do que a gente fala sobre cura, né? É o reservatório. Mesmo quando a carga viral ela está indetectável, o HIV não desaparece, tá? Então, o AIDS 2026 trouxe vários painéis, várias palestras mostrando que o vírus do HIV, ele não se concentra apenas no sangue, mas ele também faz reservatórios, depósitos em tecidos. Então, ele está presente em linfonodos, células mieloides, tecidos linfóides, diferentes subpopulações de celulares, e isso é um grande problema para a gente chegar numa cura, numa vacina, porque isso vai agravando e deixando cada vez mais específica o comportamento e a forma como aquele vírus está ali nessas diferentes estruturas. Outra grande inovação, uma das coisas que mais me chamou a atenção no AIDS 2026, gente, foi que a inteligência artificial e a tecnologia digital não apareceu apenas como promessa, já estão sendo testados uma série de modelos de diferentes pontos da cascata, né, do cuidado do HIV. Então,
para procurar pessoas, para facilitar testagem, para orientar prevenção, melhorar a adesão de pessoas. Teve um caso muito interessante de um estudo que está sendo conduzido na China com um dispositivo de autoteste com inteligência artificial. E aí, essa inteligência, esse autoteste com inteligência, ele faz a leitura óptica do teste e transmite o resultado direto para a nuvem. Então, isso daí fornece em dados de segundos para o sistema de saúde, né? Porque o médico, o sistema de saúde já recebe aquele resultado, mas também permite trabalhar com parcerias sexuais recentes, parceiros sexuais de pessoas recém-diagnosticadas, oferecendo uma possibilidade ali mais respeitosa e privada de testagem, conexão com o usuário. Então, foi um estudo piloto mesmo, que identificou que ao fazer com a IA foi identificado mais precocemente infecções. Então, isso é muito importante, né? Então, a IA, a internet, os dados, eles estão mudando como encontramos como nós prevenimos o HIV. Então, hoje nós já temos, apareceu várias tecnologias lá falando sobre IA para diagnóstico e monitoramento, autoteste conectado, telemedicina, chatbots, tipo ChatGPT e assistentes digitais, para ajudar o paciente a navegar no cuidado, a fazer perguntas, para facilitar o acesso à informação segura, prontuários, portais digitais, entrega digital de PrEP e outros insumos. Uma estratégia que foi extremamente elogiada no AIDS 2026 foi a estratégia que a Secretaria Estadual e Municipal de São Paulo está fazendo. A Secretaria Municipal de São Paulo distribui nas estações de metrô e de trem. Tipo, sabe essas máquinas que a gente tem, que a gente compra água, chocolate? Nós temos as máquinas de distribuição de PrEP. E isso aumentou muito o acesso e a adesão das pessoas à PrEP, porque elas não precisam ir diretamente nos serviços de saúde. A gente sabe que os serviços de saúde eles têm horário limitado. Então, isso facilita para quem não consegue, para quem trabalha o dia inteiro, de 8 às 18, de 9 às 19, não consegue no serviço de saúde, que no final de semana tá de folga, mas os serviços de saúde estão fechados. Então, as máquinas, né, que estão disponíveis aí nas estações, elas foram muito elogiadas e é uma estratégia que ela é passível de ser replicada em outras realidades. Só que a IA, ela tem também suas limitações, né? Porque ela também pode ampliar desigualdades. Então, em muitos estudos a gente viu que modelos genéricos de IA podem ter desempenho ruins em tarefas clínicas específicas, então significa que a gente precisa treinar melhor as inteligências artificiais, deixá-las mais específicas, deixá-las mais clínicas. As ferramentas treinadas, elas podem funcionar melhor, então a gente precisa ficar treinando aquela ferramenta, aquele chatbot, para poder trazer as melhores respostas, mas também executar as tarefas clínicas com melhor acurácia e menos erro. Não é porque é uma inteligência artificial que a gente precisa deixar solta, elas precisam ainda de supervisão humana. É uma grande discussão, né? Eu também trabalho com escrita acadêmica, uma das grandes discussões que a gente tem quando a gente vai escrever hoje na academia, na universidade, quais são os limites éticos para se utilizar a IA na escrita acadêmica, né? Privacidade e governança de dados é fundamental, né? Pensando aí que são dados sigilosos, dados que referem sobre a saúde, sobre o status sorológico de uma pessoa, né? Acesso digital não é igual para todas as pessoas, então a gente sabe que nem todas as pessoas têm acesso à internet, a um bom telefone, a computador, então ainda produz, né? Então isso apareceu muito na programação científica, né? O Congresso ele incluiu muito IA para diagnóstico, monitoramento, prevenção, tratamento, vigilância, big data, implementação. Assim, eu achei algo assim, eu não esperava. Para mim foi uma surpresa, uma boa surpresa, né? E a grande pergunta que eu trago sobre essa temática é:
não é mais nós vamos utilizar a inteligência artificial, ela já está sendo usada, mas é quem vai se beneficiar dela, quem pode ficar de fora e quem vai decidir como ela será usada, né? E como ela será treinada e organizada. Uma das grandes sacadas que eu tive no AIDS 2026 foi sobre a feminização da epidemia do HIV. Então, o HIV ele não acontece em um corpo abstrato, ele acontece durante a gestação, na amamentação, na adolescência, durante a vida sexual, na menopausa e no envelhecimento. Então, a gente houve um destaque muito grande para se falar sobre HIV na população de mulheres, né, cis, trans. Por quê? Porque a gente está vendo uma grande feminização da epidemia, principalmente na África. Então, quanto à transmissão vertical, em 2025, nós tivemos 93 mil novas infecções pediátricas por transmissão vertical. Isso significa que a gente teve falha no mundo inteiro no pré-natal dessa gestante, dessa pessoa gestante, né? Porque se o bebê desenvolveu infecção por HIV, é porque nós falhamos na testagem, nós falhamos no pré-natal de alto risco e nós falhamos no parto dessa criança. Então, é uma cadeia de erros aí que a gente sucedeu, né? Mas nós tivemos menos de 69% de novas infecções desde 2010, né? E quase 4,8 milhões de aquisições pediátricas foram evitadas desde 2000. Mas a mulher precisa chegar à gestação já cuidada, né? Então, a gente não pode pensar apenas como evitar que ela transmita HIV para o bebê, mas como garantir saúde sexual e reprodutiva para essa mulher ao longo de toda a vida. Uma das coisas que eu mais ouvi das palestras que eu fui foi sobre a questão de planejamento familiar, oferta de contraceptivos, né, para as mulheres, sobre as novas formas de ofertar contracepção para as mulheres e contracepção masculina também. Tem vários estudos seguindo aí. E uma das provocações que uma dessas palestrantes fez, que eu achei super interessante, é que ela falou que a maioria se não me engano, foi 43% das mulheres no mundo são as que fazem ligadura, né? Ou seja, que fazem a ligação das tubas uterinas, um método de esterilização e de contracepção, mas apenas uma porcentagem muito pequena de homens fazem vasectomia. E aí ela trouxe esse dado para ela provocar uma reflexão entre nós quando a gente fala de contracepção masculina com o uso de medicamentos, com o uso de injetáveis, né, que são estudos clínicos que estão sendo conduzidos, né? Diante desse dado em que quem faz a maioria de procedimentos cirúrgicos de esterilização são as mulheres, aí ela perguntou para a gente: você confiaria na sua parceria, no seu parceiro homem, a contracepção do casal? Então, foi algo que eu fiquei reflexiva, diante dos dados que ela trouxe, e eu estou aqui trazendo essa provocação para vocês também. O HIV nas mulheres é uma epidemia ao longo da vida, então é do início da vida sexual ao envelhecimento, e em cada etapa do ciclo de vida as necessidades mudam e o cuidado também precisa mudar. Então, de acordo com o relatório da UNAIDS, 44% das novas infecções por HIV no ano passado ocorreram em mulheres e meninas. Na África subsaariana, elas representam 63% das novas infecções. E no mundo, 53 pessoas vivendo com HIV no mundo são mulheres e meninas. Então, é uma epidemia de mulheres, é uma pandemia de mulheres, né? Então, nós temos que olhar para as mulheres, nós temos que olhar para o cuidado, como é que nós estamos fazendo a prevenção, como nós estamos fazendo a abordagem, o enfrentamento. Uma das grandes
barreiras que nós temos ainda para trabalhar prevenção e cuidado em HIV para meninas e mulheres, é o estigma, é o tabu, é ainda uma sociedade que não entende que mulheres podem ter escolhas sexuais, sim, que podem ter direito ao prazer, que podem ter direito e autonomia a acessar métodos contraceptivos, a acessar métodos de prevenção combinada, uso de camisinhas, que elas ainda, que nós tenhamos, a gente ainda tem um sistema extremamente deficiente em educação sexual, porque nós temos ainda o tabu de que educação sexual é aprender as 50 posições do Kama Sutra, sendo que não é só isso, né, gente? É também, educação sexual é sobre tudo. Mas quando a gente fala sobre isso, é sobre prevenção, é sobre autonomia, é sobre escolher método contraceptivo, é sobre escolher método de proteção ali durante sua relação sexual, é poder ensinar essas meninas, adolescentes e mulheres como negociar preservativo com a parceria, como dialogar com a parceria sobre a importância da prevenção, né? Inclusive, em um dos painéis teve uma palestra de uma produtora que ela fez uma campanha falando sobre prevenção, em que a protagonista era uma mulher e a gente via bastante a erotização da prevenção, né? Então, no vídeo mostra a menina. Depois eu posso botar para vocês lá no grupo do Obscenas, tá? Porque aqui a gente não tem tempo, da mulher, ela tá beijando o cara, e aí ela tira a camisinha, e ela negocia com o parceiro o uso da camisinha, e depois que isso foi apresentado para as mulheres jovens, para os adolescentes, nessa região específica na África, a adesão a uso de camisinha, ao autoteste, a outras estratégias de prevenção combinada aumentou exponencialmente. Então, a gente tem que pensar em novas estratégias, gente. Essa galera jovem, como é que a gente vai chegar nelas? Como é que a gente vai é, poder trabalhar diretamente com elas a prevenção, né? Então, o HIV, ele atravessa diferentes fases das mulheres. Então, na adolescência e juventude, com prevenção, autonomia, a oferta da PrEP, a noção do que é violência, educação sexual, gestação e direitos reprodutivos, ter acesso a diagnóstico, a terapia antirretroviral, prevenção da transmissão vertical, decisão reprodutiva, decidir quando e como e de qual jeito que eu quero ter ou não meus bebês, né? Maternidade, amamentação, cuidado da mulher, cuidado do bebê, informação baseada em evidências. Nós vimos que mulheres que estão indetectáveis, já tem estudos mostrando que mulheres que são indetectáveis, né, que não transmitem, tem uma segurança para amamentar os seus bebês. Hoje, a gente não recomenda a amamentação de uma mãe, né, de uma pessoa ali que gesta, que gestou para fazer a amamentação do seu bebê. A gente não recomenda, tanto que a gente, por causa da questão da transmissão pelo leite materno do HIV, do vírus, então, essa mãe ela precisa tomar cabergolina, que é para secar o leite. É algo muito sofrido para a maioria. Eu acompanhei muitas mulheres que vivem com HIV em maternidade, elas sofriam muito com isso, porque elas queriam ter o direito de amamentar. Hoje nós já estamos tendo estudos que estão sendo conduzidos para dar essa qualidade, dar essa autonomia e esse poder dessa mulher de amamentar o seu bebê, né? Então, quando a gente fala de feminização da epidemia, a gente não está falando só de que existem muitas mulheres vivendo com HIV, né? Nós estamos falando que o HIV ele é interseccional, ele vai interagir com desigualdade de gênero, com violência, sexualidade, reprodução, condições sociais ao longo do curso da vida. Para mulheres que vivem com HIV, sexualidade, prazer, relacionamentos, violência, estigma, saúde mental, menopausa, gente, nós estamos cada vez mais tendo pessoas com HIV
que estão envelhecendo. E foi uma das grandes chamadas aqui, sabe? O envelhecimento, as pessoas estão envelhecendo com HIV. E como é que a gente vai lidar com essas pessoas com multimorbidades, polifarmácia, enfim, né? Na menopausa, desejo, sintomas, saúde óssea, cardiovascular, mudanças metabólicas, envelhecimento com HIV, então, multimorbidade, cognição, funcionalidade, saúde sexual, qualidade de vida. A gente está vendo também cada vez mais pessoas idosas é, com vida sexual ativa, e aí elas acabam que muitas vezes se infectando pelo HIV já idosas. Então, são uma série de coisas que a gente tem que pensar, né? E tem um dado que me chamou muita atenção, foi que 84% das mulheres que vivem com HIV, elas tinham acesso à TARV, a terapia antirretroviral, contra 74% dos homens. Então, as mulheres que vivem com HIV acessam mais a TARV do que os homens, né? E foi um dado que eu fiquei pensando assim. Entre as mulheres em tratamento, 95% estavam com carga viral suprimida. Ou seja, as mulheres elas estão alcançando resultados muito importantes no tratamento, né? Mas isso não significa que todas as dimensões de saúde estão sendo solucionadas, resolvidas, né? Então a gente precisa pensar que uma mulher ela pode estar indetectável, mas ela não se resume ao seu status sorológico. A gente ainda tem que pensar nessa mulher no cuidado para a menopausa, na atenção à saúde sexual, no tratamento da dor, disfunção, apoio à saúde mental. Foi uma das grandes bandeiras, né? Falando sobre chemsex, sobre o uso de medicamentos, de drogas para a relação sexual, o comprometimento em saúde mental de pessoas que têm o diagnóstico ou que vivem com HIV, cuidado cardiovascular e metabólico, direitos reprodutivos, cuidado durante o envelhecimento. Então, a gente tem aí uma série de coisas para pensar sobre a feminização dessa epidemia. Então, o HIV ele também é uma questão de direitos sexuais e reprodutivos. Então, a gente tem que pensar que uma pessoa que vive com HIV, ela também tem que ter direito de sexo, a prazer, a reprodução, a contracepção, a informação, a prevenção, ao cuidado sem julgamento. E aí eu trago a minha grande bandeira, que vocês sabem que eu trago. Teve um painel que trouxe, né? O título do painel foi Bring Back the Pleasure, ou seja, trazendo de volta o prazer. Então, o prazer sexual importa, gente. Já tem muitas pesquisas que mostram que quando a gente trabalha com abordagem centrada no prazer na prevenção, a adesão é muito maior do que quando a gente coloca o sexo sob o vetor do risco, sob o vetor da punição, né? Então, quando a gente deixa de tratar o sexo apenas como vetor de risco, né? Quando a gente muda a educação sexual punitiva, policialesca que nós normalmente temos e aprendemos, por falar bem assim, olha, vamos usar camisinha sense. Olha, vai ser, a gente vai se proteger, ainda a gente vai sentir prazer. Ou ensinar para essa mulher, para essa parceria, como erotizar o uso da camisinha, né? Ai, descobrir novas formas de colocar essa camisinha, talvez colocar a partir do sexo oral, brincar com isso, né? Então, uma das grandes chamadas foi como ajudar as pessoas a viverem sexualidades mais seguras, prazerosas, autônomas. E aí foi minha grande briga, eu fiquei pistola lá. Quem me segue nas redes sociais, depois vai lá ver meu vídeo eu falando em inglês, porque assim, eu passei 6 dias num congresso e eu participei de diversas palestras sobre prevenção e só teve uma palestra que utilizou o prazer como estratégia de prevenção. Em 1 hora. Então, eu falei bem assim, gente, nós estamos falando de saúde sexual. Quer dizer,
como é que a gente está pensando o cuidado e a prevenção em HIV? Quer dizer que a gente só transa para ter filho? A gente transa para ter prazer, gente. Hoje é muito mais para ter prazer do que para ter filho. Então, a gente tem que mudar a nossa forma de pensar a prevenção no HIV, colocando o prazer no centro, tá? Outra coisa que ficou muito forte foi que a ciência ela precisa servir chegar à vida. Então, não adianta funcionar no estudo, fazer o estudo clínico e mostrar que funciona. Mas será que funciona no mundo real? Funciona na população? Funciona na comunidade? Então, a ciência da implementação, ela não tem que só falar que funciona. Ela tem que começar a perguntar para quem essa inovação? Onde? Como? Quem? A que custo? Com que barreiras? Por quanto tempo? E uma das grandes lições que eu levei desse AIDS e que bateu na tecla o tempo todo. Community engagement, engajamento comunitário. Comunidade não é público-alvo, é infraestrutura de cuidado. Foi mostrado em uma série de estudos em que, quando a gente faz intervenções lideradas por comunidades, há resultados muito mais benéficos. Então, nada sobre nós sem nós. Então, nós temos que incluir a comunidade sim no enfrentamento, nós temos que ouvir as pessoas, nós temos que participá-las do processo de cuidado, né? Porque a comunidade é o que vai nos ajudar a chegar, né, gente, a cada vez mais. Se a gente lembrar aí da epidemia do HIV no Brasil, quando estourou, e que foi a grande população vulnerabilizada foi principalmente as travestis, o governo brasileiro, o sistema de saúde na época, que não era nem SUS, foi fazer parceria com as travestis, com as líderes de movimento social, porque eram elas que chegavam nas travestis, eram elas que conseguiam acessar o público delas. Então, a comunidade é infraestrutura de cuidado. A gente precisa estar com as pessoas que vivem ali na realidade do território, né? E o que acontece? Uma das grandes brigas foi: para onde está o dinheiro? Cadê o acué? Falar que nem as meninas trans. Cadê o acué da AIDS, né? O dinheiro sumiu, gente. Nós tivemos uma grande retirada de recursos para o enfrentamento do HIV, né? O governo estadunidense era um dos governos que mais investia para o enfrentamento do HIV no mundo, né? Era a grande parcela de investimento para isso, não só em pesquisa clínica, mas em trabalhos diretamente para a comunidade, né, com serviço, vinha dos Estados Unidos, houve cortes enormes, e aí a gente vê o reflexo dos cortes, né? A gente teve menos de 50% de entrega de PrEP, menos 50% de apoio a pessoas vivendo com HIV, menos 85% de serviços para homens gays e homens que fazem sexo com homens, menos 82% de serviços para profissionais do sexo, nem 72% de serviços para pessoas que sofreram violência de gênero. Cortar, né, viver uma política de saúde austera mata, tá? Mata. E aí, outras coisas que impedem as pessoas de acessar a inovação é estigma, racismo, criminalização, violência, pobreza, migração, gênero. A gente viu aí mulheres, né? Desigualdade social, econômica e a queda de financiamento. E aí a gente tem ainda um dado muito doloroso que impacta diretamente e que é algo que nós temos que levar para refletir, que ainda 168 países criminalizam algum aspecto do trabalho sexual. 152 criminalizam posse de pequenas quantidades de drogas. 66 criminalizam relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo. Então, ainda a gente tem
países no mundo que criminalizam o casamento homoafetivo, né? A união entre pessoas do mesmo sexo, que criminalizam a transexualidade, a travestilidade. Tem 156 criminalizam ou processam pessoas por não divulgação, exposição e transmissão do HIV. E apenas 7 de 193 países não criminalizavam nenhuma das categorias monitoradas. Então, a gente ainda tem muito que avançar, porque o que mata no final, gente, não é só o acesso, é o estigma e a violência, que são coisas que a gente pensa que já se superou, né? Mas não está superado. Por fim, finalizando aí, nós temos cinco grandes lições que eu quero deixar para vocês, que eu trouxe, né? Nós temos que trabalhar com cuidado centrado na pessoa. A pessoa não é o HIV, ela também é o HIV. Ela não tem só essa condição de saúde, e ela é uma pessoa com suas várias e diversas e múltiplas, né? Ela é uma pessoa em sua inteireza, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Comunidade é parte da ciência, então, nada sobre nós sem nós. Nós devemos fazer implementação com as pessoas. Implementação, ela deve ser feita com, para e por as pessoas, né? Inovação sem acesso é injustiça. Então, a inovação que não chega, as pessoas não produzem impacto populacional. Então, a gente tem que pensar assim, que a gente precisa que as pessoas acessem as inovações, as tecnologias que são criadas, porque ciência se cria para as pessoas, né? Implementação começa pelas pessoas, então não basta saber como funciona, nós precisamos saber para quem, onde, como e em quais condições. A quinta e grande, eu coloquei bem grande aqui, que é prazer é saúde, prazer é vida. Colocar o prazer no centro é colocar a vida no centro. Nós temos que, nós temos que colocar o prazer no centro dessas pessoas. Essas pessoas, elas também têm direito de viver vidas prazerosas, sexos, relações transas prazerosas, orgásticas. E, logicamente, quando a gente oferece isso e oferece junto a prevenção, o resultado é muito mais positivo, né? Mas a pior epidemia ainda, gente, é o estigma, né? Então a gente tem tudo. A gente tem ciência, a gente tem tratamento, a gente tem prevenção, a gente tem tecnologia, tem evidência, mas ainda a gente não terminou, né? Então por que ainda nós não terminamos? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês. Por que ainda não terminamos? Porque ainda nós temos que curar o pior vírus que existe na nossa humanidade, que é o preconceito, a discriminação e o estigma. Ainda precisamos avançar enquanto humanos, não precisamos mais avançar como ciência, nós temos que avançar como humanos, como pessoas, né? E aí, chego ao final mostrando aí meu painel, eu lá com o ministro Padilha, fazendo várias amizades, né? Foi um lugar de muito encontro, onde eu pude conhecer muitas pessoas de diversos países, reencontrar amigos. Ah, esqueci de colocar aqui, gente, eu tirei uma foto com o Dr. Ricardo Cores. Vocês conhecem o Ricardo Cores? Sentei do ladinho dele numa palestra. Aí eu tô lá sentada, nesse dia eu vejo um moço, assim, ele é todo quieto. Olhei assim pro lado e falei, doutor Ricardo Cares! Super gente fina. Aqui no canto, essa mulher aqui é uma infectologista, a Márcia Rachid, ela foi infectologista do Cazuza. Aqui é uma grande amiga minha, Bel, uma das pesquisadoras que está conduzindo aí no Brasil o estudo clínico PrEP 1519, né? Aqui a doutora Mafê Medeiros, que é uma infecto maravilhosa, né? Ministro Padilha, que vários colegas que conheci ao redor ao longo desses 6 dias intensos, né? E o tema dessa conferência foi Rethink, Rebuild, Rise. Então, foi Rethink, repensar, Rebuild, reconstruir, e Rise, erguer. Então, eu deixo, por fim, a mensagem para vocês é Rethink, nós temos que repensar o cuidado. Rebuild, nós temos que reconstruir o sistema pensando
no engajamento comunitário e rise, né, erguer, colocar as pessoas no centro do cuidado e não o HIV. Porque a ciência, ela só é transformadora, minha gente, quando ela transforma vidas, quando ela transforma as pessoas, quando ela produz diferença, quando ela entrega algo, né? Quando ela serve à humanidade. Então é isso, muito obrigada. E eu agora estou aberta aí para que vocês perguntem, comentem. Vou querer muito saber de tudo aí. Vou parar a minha gravação, tá?